Existe um momento na vida em que percebemos que nem todas as respostas estão em nossas mãos. Há situações em que fazemos tudo aquilo que podemos, procuramos soluções, trabalhamos, esperamos, conversamos com pessoas e ainda assim parece que existe uma enorme porta fechada diante de nós. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Talvez sua preocupação esteja relacionada à família. Talvez seja uma dificuldade financeira. Talvez você esteja esperando uma oportunidade de trabalho. Talvez exista alguém que você ama, enfrentando uma enfermidade. Ou talvez você simplesmente tenha chegado até aqui com o coração cansado, procurando alguns minutos de paz. Seja qual for a sua situação, permaneça comigo nesta oração. Hoje não vamos alimentar o desespero. Vamos alimentar a fé. Porque quando nossas forças parecem pequenas, ainda podemos levantar nossos olhos para Deus e dizer: Senhor, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Agora preciso da tua sabedoria para continuar. O testemunho de São Bento atravessou séculos justamente porque sua vida nos recorda dessa confiança. Ele deixou para trás aquilo que poderia distraí-lo de Deus e escolheu uma existência marcada pela oração, pelo trabalho, pela disciplina e pela busca constante da presença do Senhor. E existe uma imagem profundamente ligada à sua história: a Santa Cruz. Não como um objeto mágico, não como uma promessa de que nunca teremos dificuldades, mas como sinal de Cristo, da esperança e da vitória de Deus sobre aquilo que tenta afastar nosso coração do bem. Por isso, se hoje existe uma situação que parece impossível diante dos seus olhos, coloque-a diante de Deus. Não saia desta oração carregando sozinho aquilo que você pode entregar ao Senhor. Respire profundamente. Acalme seus pensamentos e permita que estes próximos minutos sejam um encontro entre seu coração e Deus. Antes de começarmos, quero fazer um convite. Se você gosta de acompanhar orações e mensagens como esta, inscreva-se agora no canal Histórias Bíblicas. Deixe também o seu gostei, porque isso ajuda esta mensagem a chegar a outras pessoas que podem estar procurando uma palavra de esperança. E escreva nos comentários: São Bento, intercede por minha família. Se conhecer alguém que esteja atravessando um momento difícil, compartilhe esta oração. Talvez essa pessoa precise justamente de alguns minutos para renovar sua confiança em Deus. Agora, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Bento, fiel servo do Senhor. Neste momento me aproximo de Deus, recordando o exemplo que deixaste para tantas gerações. Hoje não venho apresentar riquezas. Não venho apresentar conquistas. Venho simplesmente como alguém que precisa da graça e da orientação do Senhor. Minhas mãos podem estar vazias, mas meu coração ainda carrega esperança. Mesmo depois das dificuldades, eu ainda acredito. Mesmo depois das portas fechadas, eu ainda espero. Mesmo depois das noites de preocupação, eu ainda escolho confiar. São Bento, tu que procuraste Deus no silêncio e descobriste que nenhuma riqueza deste mundo poderia substituir sua presença, intercede por mim. Olha para aquilo que estou enfrentando. Conheces a fragilidade humana. Conheces o cansaço que aparece depois de tantas tentativas. Conheces aqueles momentos em que nos perguntamos: Senhor, quando esta situação vai mudar? Existem lágrimas que ninguém viu. Existem preocupações que eu nunca contei. Existem noites em que meu corpo descansou, mas minha mente permaneceu acordada tentando encontrar respostas. Hoje quero colocar tudo isso diante de Jesus. Não quero pedir vaidade, quero pedir sabedoria, quero pedir força, quero pedir direção. E, se estiver de acordo com a vontade de Deus, quero pedir que uma nova porta seja aberta diante de mim. São Bento, apresenta a minha oração diante do Senhor. Intercede para que eu tenha discernimento para reconhecer o caminho correto. Se houver algo em minha vida que precise mudar, dá-me humildade para perceber. Se eu estiver insistindo em uma direção que não me faz bem, ajuda-me a ter coragem para mudar. Se existir uma oportunidade preparada para mim, que eu tenha sabedoria para reconhecê-la.
Que a Santa Cruz de Cristo permaneça diante dos meus olhos. Quando o medo tentar dominar meus pensamentos, que eu me lembre da cruz. Quando o desânimo disser que não existe saída, que eu me lembre da cruz. Quando surgir uma tentação para abandonar meus valores, que eu me lembre da cruz. Que Cristo seja minha luz. Que Cristo seja meu caminho. Que Cristo seja minha esperança. Afasta de mim, Senhor, aquilo que me conduz para longe de Ti. Afasta as falsas promessas. Afasta as decisões impulsivas. Afasta o orgulho que me impede de pedir ajuda. Afasta o ressentimento que ocupa espaço onde deveria existir paz. E coloca ao meu redor pessoas verdadeiras, capazes de me aconselhar com sabedoria e sinceridade. Agora quero fazer meu pedido pessoal. Você que está acompanhando esta oração, não precisa dizer nada em voz alta. Deus conhece seu coração. Respire devagar. Pense naquilo que trouxe você até este vídeo. Qual é a situação que mais preocupa você hoje? Qual é a porta que você gostaria de ver aberta? Qual é a resposta pela qual você espera? Apresente isso ao Senhor. Sem pressa. Diga em seu coração: Jesus, eu entrego esta situação em Tuas mãos. São Bento, intercede por este pedido. Se aquilo que desejamos for para nosso bem e estiver de acordo com a vontade de Deus, ajuda-nos a esperar com confiança. E se o caminho precisar ser diferente daquele que imaginamos, dá-nos serenidade para compreender. Agora quero rezar especialmente pela vida financeira e profissional daqueles que estão conosco. Senhor, olha para quem procura trabalho. Olha para quem acorda cedo todos os dias e continua procurando uma oportunidade. Olha para aqueles que trabalham, mas ainda enfrentam dificuldades para organizar as contas. Concede sabedoria. Abre oportunidades honestas. Coloca pessoas corretas no caminho daqueles que procuram emprego. Abençoa os projetos construídos com responsabilidade. Dá criatividade para encontrar novas possibilidades. Ensina-nos também a administrar com prudência aquilo que recebemos, que nunca sejamos dominados pela ganância. Que nosso desejo seja ter o necessário para viver com dignidade, cuidar daqueles que amamos e ajudar quando tivermos condições. São Bento, homem de oração e trabalho, intercede pelos trabalhadores, intercede pelos desempregados, intercede pelos pequenos empreendedores, intercede pelas famílias preocupadas com as despesas. Que nunca falte coragem para continuar tentando. Agora, Senhor, queremos colocar nossas famílias diante de Ti. Talvez a maior preocupação de alguém que está ouvindo esta oração não esteja no trabalho. Talvez esteja dentro de casa. Existem famílias que se amam, mas deixaram de conversar. Existem palavras ditas em momentos de raiva que ainda machucam. Existem pais preocupados com seus filhos. Existem filhos preocupados com seus pais. Existem casamentos atravessando períodos difíceis. Senhor, entra nesses lares com Tua paz. Onde existe orgulho, ensina-nos humildade. Onde existe discussão, dá-nos sabedoria para ouvir. Onde existem feridas antigas, ajuda-nos a construir caminhos de reconciliação quando isso for possível e seguro. Onde existe distância, abre espaço para o diálogo. Que nossa casa volte a ser um lugar onde as pessoas possam encontrar acolhimento. São Bento, intercede pelas nossas famílias. Ajuda-nos a compreender que proteger um lar também significa cuidar das palavras que pronunciamos, das atitudes que tomamos e da maneira como tratamos aqueles que vivem conosco. Que Cristo seja o centro da nossa casa. Agora queremos lembrar daqueles que enfrentam enfermidades. Senhor Jesus, olha para cada pessoa que espera por um diagnóstico, passa por um tratamento ou convive com alguma limitação. Concede força para atravessar cada etapa. Dá sabedoria aos médicos, enfermeiros e profissionais responsáveis pelo cuidado dessas pessoas. Conforta também as famílias. Existem pessoas cansadas porque estão cuidando de alguém que amam. Renova suas forças. São Bento, intercede pelos enfermos. E também colocamos diante de Deus aqueles que enfrentam períodos de ansiedade, tristeza profunda ou solidão. Que encontrem acolhimento.
que possam conversar com pessoas de confiança, que recebam o apoio necessário, que percebam que buscar ajuda quando precisamos não diminui nossa fé. Senhor, coloca pessoas boas ao redor daqueles que estão sofrendo. Dá-lhes forças para continuar caminhando um dia de cada vez. Agora respire novamente. Perceba como alguns minutos de oração podem mudar a maneira como olhamos para nossas preocupações. Talvez o problema ainda esteja diante de você, mas agora você pode escolher enfrentá-lo com mais serenidade. A fé não significa fingir que os problemas não existem. Significa acreditar que eles não precisam dominar toda a nossa vida. Por isso, declare comigo: eu escolho confiar em Deus. Eu escolho continuar. Eu escolho não permitir que o medo controle minhas decisões. Eu escolho fazer aquilo que está ao meu alcance e entregar ao Senhor aquilo que não posso controlar. Eu escolho acreditar que ainda existem novos caminhos. São Bento, ensina-me a carregar minhas responsabilidades com perseverança. Ensina-me a unir oração e trabalho. Ensina-me a não esperar parado por aquilo que também exige uma atitude minha. Se preciso pedir perdão, que eu peça. Se preciso procurar uma oportunidade, que eu procure. Se preciso conversar com alguém, que eu tenha coragem. Se preciso mudar uma atitude, que eu comece hoje. E enquanto faço minha parte, que meu coração permaneça confiando em Deus. Se esta oração está fortalecendo sua fé, deixe agora seu gostei e inscreva-se no canal Histórias Bíblicas. E quero pedir que você escreva uma segunda frase nos comentários. Minha esperança está em Deus. Imagine quantas pessoas poderão chegar até aqui, ler essa frase e perceber que existem milhares de outras pessoas também escolhendo continuar acreditando. Compartilhe esta oração com alguém. Não sabemos qual batalha cada pessoa enfrenta silenciosamente. Às vezes, uma mensagem de esperança chega exatamente quando alguém mais precisava recebê-la. Agora vamos agradecer. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado porque posso falar contigo. Obrigado pelas pessoas que colocaste em minha vida. Obrigado pelas portas que já abriste. Obrigado também pelas vezes em que uma porta fechada me protegeu de um caminho que eu ainda não compreendia. Dá-me sabedoria para reconhecer tuas bênçãos nas pequenas coisas. São Bento, intercede para que minha fé não exista somente nos momentos de necessidade. Que eu também saiba procurar Deus quando tudo estiver bem. Que eu não me lembre do Senhor somente quando precisar de uma resposta. Que minha vida se transforme em uma caminhada diária de gratidão. Quando acordar amanhã, que eu tenha coragem para começar novamente. Quando aparecer uma dificuldade, que eu não desista imediatamente. Quando receber uma bênção, que eu saiba agradecer. Quando alguém precisar de mim, que eu tenha um coração generoso. E quando eu não compreender os acontecimentos, que eu consiga dizer: Senhor, continua conduzindo meus passos. Que a Santa Cruz de Cristo seja minha lembrança constante de esperança. Que São Bento interceda por minha família. Que Deus abençoe meu trabalho. Que Deus fortaleça minha casa. Que Deus acompanhe os enfermos. Que Deus conforte os corações cansados. Que Deus nos dê sabedoria diante das decisões. E que nossa fé permaneça firme, não porque sabemos tudo aquilo que acontecerá amanhã, mas porque escolhemos caminhar confiando no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, sua casa e todos aqueles que você ama. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.